todos nós. Celebramos estes 50 anos da nossa independência, evocando com emoção a memória inesquecível do presidente Eduardo Shivambu Mondlane, o visionário arquiteto da unidade nacional, que uniu os nossos moçambicanos em torno da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o movimento que liderou a epopeia libertária do povo moçambicano. Os avanços que Moçambique vem alcançando são resultado do trabalho dos próprios moçambicanos, sem descurar o apoio prestado pelos parceiros e países irmãos. Neste momento histórico, reafirmamos o nosso compromisso como ideais da liberdade, da paz e do progresso. E apelamos a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, para que continuem a construir juntos o país que sonhamos. Vamos continuar a construir um Moçambique unido, pacífico e democrático. Este é um momento maior de evocação do passado, mas sobretudo de arranque para o futuro. E assim arrancamos juntos. E esse é o objetivo, arrancarmos juntos para o futuro. Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saiba Mais. Estamos aqui na televisão comunitária de Chimoio para mais uma vez levarmos até si este programa e nesta edição temos muita coisa boa para si e vamos falar mesmo sobre negócios e finanças, por isso você não pode ser daí. Temos aqui alguém especialista nesta matéria, falo de alguém que está profissionalmente com muita experiência sobre negócio, sobre comunicação, com ele que vamos dentro de vários minutos comunicarmos para podermos então falar e sabermos como é que nós podemos viver financeiramente e fazermos com que o nosso negócio, as nossas finanças estejam em perfeitas condições. Falo de Saulo Dima, ele que é consultor de comunicação, ou melhor, consultor de negócio e comunicação. É com ele que vamos conversar para sabermos como é que pode, caro telespectador, viver financeiramente, ou melhor, gestão, como pode ter a gestão de negócios pessoais. Dimas, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez estamos aqui para podermos fazer chegar até o nosso caro telespectador o programa Saiba Mais. E aqui vamos saber sobre gestão de finanças pessoais. Obrigado pelo convite. E a todos aqueles que estão nos acompanhar neste momento, dizer que fiquem ligados porque vamos falar de verdade de finanças, uma área muito importante para o desenvolvimento pessoal. Porque estamos a falar de finanças, Dima, nos bolsos tem alguma coisa. Claro que para se fazer o dia a dia, Exato, precisa ter alguma coisa, seja de forma física, seja de forma eletrônica, para conseguir suportar as despesas do dia a dia. E precisa ter muito para fazer isso? Não precisa exatamente ter muito, mas sim precisa fazer os cálculos. Alguém precisa saber quanto que ele deve gastar, quanto que gasta em um dia, quanto que gasta em uma semana e em um mês quanto vai precisar para suportar as despesas diárias. Caro telespectador, só por essas pequenas palavras que o Dima está a deixar, dá para perceber que o programa mesmo promete. E antes de chegarmos até lá, Dima, fala-nos um pouco. Quem é Dima? Onde é que nasceu? Qual é a sua infância? Saulo Dima é um jovem, como outros, nasci na província de Manica, cidade de Chimoio. Depois tive uma infância no distrito, antigamente pertencia ao distrito de Gondola,
agora já distrito de Macate, estava a falar da localidade de Boa Vista. Então, tive uma infância por lá, aprendi a trabalhar a terra, aprendi a acordar cedo, cuidar dos animais. E não tive a oportunidade de começar a escola lá, mas depois tive que voltar à cidade de Chimoio para fazer a primeira classe na escola primária de Nhamaguessa. Nós vivíamos no bairro Nhamaguessa. E foi assim, comecei o meu ensino primário. Depois do ensino primário, fui no ensino secundário, tudo na cidade de Chimoio, uma parte foi no distrito de Gondola, uma parte foi no distrito de Guru. E dali, depois, rumei para Maputo, continuidade dos estudos. Muito bem. Fala aqui do ensino primário, do ensino secundário, uma parte no Chimoio, uma parte no Guru. Como é que é essa experiência de fazer o ensino nesses dois sítios diferentes? Sim, eu, quando fiz a primeira até a oitava classe, estava aqui na cidade de Chimoio, só que com aquela vontade de querer aprender e saber mais, eu tive que ir estudar em Guru. Vivia com meu tio. Então, de Guru não fiquei muito tempo. Saí de Guru, fui a Distrito de Gondola e fui viver no internato, Maziqueira. A experiência foi muito boa. Eu era uma pessoa que não conseguia, mesmo conversa assim, não era possível conversar. Por quê? Era uma pessoa fechada. Por quê? Porque eu cresci, a minha mãe era aquela que dizia assim, este menino não pode lhe castigar, não pode sofrer muito. Então era aquelas coisas de mimos e acolá, por quê? Porque fui um menino que nasceu numa fase muito importante da família. Os meus pais, o meu pai principalmente, não era cristão. Então ele converte-se no meu nascimento. Então acabei se tornando especial, porque o meu pai deixou um certo vício por causa do meu nascimento. Então a minha mãe começou a me tratar de forma especial. Não é porque os outros não eram especiais, mas tinha mais atenção em mim. Então, por causa daquela atenção que mamãe dava, acabei crescendo com um certo tipo de comportamento que não era fácil eu conviver com os outros. E a saída para Maziqueira foi mesmo para se abrir mais. Viver num ambiente só de jovens, em que tinha regras, acordar às 4 para a formatura, fazer trabalho, divisão das tarefas, outros vão cozinhar, outros vão fazer depois de matapixar, tomar banho, escola, voltou, à tardinha, produção, tem que trabalhar. Então aprendi a ser homem, comecei a ser homem de verdade, foi no Centro Educacional de Maziqueira, onde tinha regras, hora X acordou, depois tem que fazer isso, hora para preparar. Então foi o que eu aprendi, o que eu consegui desenvolver nesta trajetória. Muito bem. A Dimas fala aqui de um historial que teve na família, em que parte de uma boa consideração, e eu quero muito mais pegar na parte dos nomes. Muitas das vezes tem nomes que têm algum significado. Refiro-me do meu nome, João Colasso, e Colasso tem algum significado. E falando de Saulo Dima, Saulo tem algum significado? Dima também tem ou não? Sim, os dois têm. Saulo, para a Bíblia mesmo, Saulo era alguém que não gostava de cristãos. Ele seguia os cristãos. Então, quando saía de uma região para Damasco, é quando a luz divina apareceu sobre ele e perguntou por que Saulo está a seguir os meus homens. E foi no momento em que ele converteu e tornou-se Paulo. E é um dos apóstolos que tem mais livros na Bíblia Sagrada. Então, o significado de Saulo é alguém que foi chamado. Okay. Alguém que foi chamado. Então, Saulo foi chamado e temos aí muitas epístolas na Bíblia em que ele escreveu que estão sendo usadas no tempo em que nós estamos a viver como ensino e como estar na presença de Deus, como agradecer e mais em diante. E o Dima provém mesmo da parte tradicional. Dima é mais aportuguesado.
E eu, na verdade, é um Ndima. Ndima é o que? É uma porção de terra que alguém é dado para poder terminar. Por exemplo, quando estávamos em Boa Vista, é normal você ser dado 10 por 15 na machamba. Quer dizer, você, este período de manhã, você tem que trabalhar esta parte do 10 por 15. Então, aquilo é Ndima. É uma porção de terra que alguém é dado para poder completar num espaço de tempo. Então, Ndima. Então, quando o meu pai foi registrar o nome, e os portugueses na altura disseram que não, Ndima não fica bem. Então, acabaram tirando o N atrás e ficou Dima. Exato, sim. E acha que esses dois nomes têm algum significado, sobretudo no que é o Dima hoje, no seu ser, sobretudo? Tem algum significado? Tem alguma relação com isso? Você se identifica com esses dois nomes? Eu acredito que sim. Por quê? Acredito que sim, em duas vertentes. Quer dizer, foi chamado por uma porção de terra. Exato. E eu acredito que sim, tem significado. Okay. Está a se fazer sentir na minha vida os dois nomes. Explica um pouco como é que isso está-se a fazer sentir. Sou um jovem, mas na minha infância, sabe que nesses nossos dias aqui, eu de 2000, do ano 2000 até os 2020, eu era alguém que era alcoólatra. Eu era alcoólatra, era uma pessoa que tinha conduta não boa na sociedade. E de lá para cá, do nada eu comecei a consumir a bebida alcoólica e já não ficava embriagado. Podia acabar uma caixa de cerveja e não ficava embriagado. Ficava mais sério. E quando eu parei, disse, mas por que estou a gastar meu dinheiro? Sem saber que havia um chamado para servir a Deus. Exatamente o que aconteceu com o Saulo. Então, eu até insultava alguns meus primos e sobrinhos que agora estão na mesma igreja. E eu dizia, vocês estão a perder tempo. Eu que estou a ter uma vida boa aqui, vocês estão a perder tempo. Ele ia dizer que não, um dia você... Era perca de tempo eles servirem a Deus. E eu a fazer e desfazer na sociedade. Mas agora já estamos juntos lá. Então, esta é a parte do significado do Saulo. Então, a parte do Ndima, que é porção, na verdade, eu sou uma pessoa determinada. Eu costumo definir metas. Defino metas, que hoje, o que eu quero fazer. E tenho que cumprir aquilo que eu defini. Se hoje é para fazer, para visitar 2, 3 pessoas, tenho que visitar aquelas pessoas. Se hoje é para fazer um texto, tenho que fazer aquele texto e terminar. Então, basicamente, é preciso dizer que tem significado o nome, os dois nomes, naquilo que eu sou agora. Sim. Muito bem, caro telespectador, só para não desviar daquilo que nós estamos a tratar, estamos aqui a falar sobre finanças pessoais para o desenvolvimento econômico, como o caro telespectador deve estar a ver. Estamos aqui com o Saul Dimas, ele que é consultor de negócios e comunicação. Por isso, não saia daí, ainda temos muito por aprender, mas estamos aqui ainda a saber um pouco mais de quem é Dima, qual é a sua infância, o que ele viveu, e até chegar a ter esse conhecimento de gestão financeira pessoal para o desenvolvimento econômico. Dima, continuando, falou aqui de ter frequentado o ensino primário na província de Manica, primário e secundário, e depois foi a Maputo. Como é que Dima sai da província de Maputo, aliás, da província de Manica para Maputo? O Dimas sai de Chimoio para Maputo com paixão de querer entrar na área de comunicação. Eu estava a fazer a 11ª classe na escola secundária Samuel Moisés Machel, e daí vi edital para a escola de jornalismo. Então, com aquela paixão de ver pessoas na televisão, então eu, com aquela... quero ser também um deles. Então, fui me inscrever. Só que o engraçado é que quando fui me inscrever, não fui me inscrever no curso de jornalismo, fui me inscrever no curso de relações públicas. Porque alguém me explicou, eu não tinha noção do que era relações públicas. Alguém me explicou que relações públicas, você pode trabalhar em todas as áreas, em muitas empresas que não só fazem parte da comunicação. Ao passo que jornalismo, podes trabalhar sim em outras empresas, mas Moçambique ainda não está
assim habilitada e entender que um jornalista pode trabalhar na Universidade de Moçambique, por exemplo. Então disseram que para relações públicas você tem chance de muitas aberturas para o mundo do emprego. Então, acabei me inscrevendo no curso de Relações Públicas nível médio e fui fazer no Maputo, 2009 até 2012. Está a falar de 2009? Sim. Eu acredito que, se calhar, seríamos colegas, porque também concorri. Eu recordo quando concorri, foi na Samora Machel. Não sei se foi lá também. Sim, foi na Samora Machel. Sim. Eu passei, mas o meu pai, porque queria que eu continuasse a 11ª, 12ª, e na altura eu estava em Tambara, não me deram resultados. Disseram que não, vamos te ditar. Não, estou a pedir para ir ver na Samora Machel se passei ou não. Não me disseram. Mas depois eu recebo uma chamada, tipo, olha, você passou e não quer ver o que está a acontecer. Eu estava em Tambara, na altura nem poderia, não tinha condições de poder sair de Tambara para Chimoio e depois ir a Maputo. Se calhar seríamos colegas. Sim, Mas ok. Como é que foi ir para relações públicas e depois entrar na comunicação? Cursei relações públicas, foram 3 anos e nós tínhamos férias semestrais. Por ano tínhamos férias, 6 meses férias, depois voltávamos a fazer o 2º semestre. Então, o que eu fazia? Sempre que fosse a Maputo, nas férias eu regressava cá. Eu me recordo que nas primeiras férias fui pedir um estágio na Rádio Gesson. Então, pese embora estava a fazer relações públicas, então comecei a ver, tenho que ter algumas habilidades noutras áreas da comunicação. Okay. E pensei mesmo no jornalismo. E fui pedir um estágio na Rádio Gesson. E comecei a praticar aquilo e, na verdade, gostei bastante. É onde fiquei apaixonado pela rádio. Fiquei apaixonado. Então, fui fazendo o curso, até o ponto de terminar o curso. E eu já não tinha condições para estar lá no Maputo. É quando eu pedi uma carta para poder estagiar aqui em Manica e pedi exatamente para o Instituto de Comunicação Social e para a Universidade de Moçambique, 2 sítios. Então, fui à Universidade de Moçambique, cheguei lá, e aquilo que estava a falar é que algumas organizações não têm noção de que ser alguém de comunicação pode trabalhar em outras organizações não diretamente ligadas à comunicação. Mas porque as organizações trabalham com pessoas, precisa-se ter alguém de comunicação para manter um bom relacionamento. E também relacionamento interno entre os próprios trabalhadores de tal organização. Na EDM a resposta foi simples. Viram a carta, vinha escrito Escola de Jornalismo. O diretor, na altura, o nome não me aparece, diz que aqui nós precisamos de eletricistas para estagiar. Não precisamos de comunicadores. De comunicadores. Yeah. Eu fiquei de boca aberta. Eu disse, um diretor, um engenheiro, está a dizer que aqui precisa de eletricista. Será que o eletricista tem habilidades de comunicação para fazer um plano de comunicação? Eletricista sabe fazer? Será que o eletricista sabe fazer um plano de benefícios de serviços sociais? Será que um eletricista está capacitado para poder interagir e comunicar com jornalistas? Então, é onde eu percebi já aquela afirmação daquele senhor que me disse que faça relações públicas, porque essa coisa de jornalismo muitos ainda não entendem, não sei o que. Então, isto você pode trabalhar em qualquer organização. Então, foi... E não me aceitaram na EDM e acabei sendo aceitado aqui no ICS. Instituto de Comunicação Social. Exatamente, sim. E como é que foi o seu primeiro dia na comunicação, ou melhor, no Instituto de Comunicação Social, tendo em conta que você fez relações públicas? Sim, na verdade, eu tenho um grande homem no Instituto de Comunicação Social, aqui onde nós estamos, chamado Tomás Dimo. Okay. A pessoa que me recebeu, o Tomás Dimo me recebeu, ele me perguntou o que você sabe fazer. E eu disse a ele que eu não sabia fazer praticamente nada, só tinha teorias. Okay. Ele disse, você estudou todos esses anos e não sabe nada mesmo? Eu disse, sim, não sei nada. Mas por quê? Eu falei aquilo porque eu queria aprender um pouco mais. Okay. Eu tinha algumas noções. Usou esperteza aí. Foi esperteza mesmo para que possa ser descarregado
toda a bagagem de comunicação, no geral. Marketing, relações públicas, jornalismo televisivo, tudo. Eu queria aquilo aí. Então, ele começou a ensinar. E eu me recordo, depois tivemos... É quando introduziu um curso de jornalismo televisivo básico. Eu acabei participando no tal curso, na altura com o delegado Tomás Mudunujua. Participei no curso, junto com o Manuel José, Jorge... Nosso realizador, sim, neste caso. O realizador que está aqui neste momento, o Jorge Joanqui, o operador de câmara da STV, aqui em Manica, entre outros. Então, ele depois, o Sr. Tomás Dimo, que era o nosso instrutor, disse: você mentiu que não sabia praticamente nada, mas você está habilitado nisto. Eu disse: sim, eu já vinha mexendo essas coisinhas, só que eu chegar num sítio onde quero aprender e dizer que isto aqui isto sei, para mim eu achei não bom. Então, assim, agora já estou habilitado e já posso. Então, foi uma experiência muito, muito boa. Exato, sim, foi uma experiência boa. Muito bem. Falou aqui de várias pessoas, sem querer fazermos publicidade, não é? Falou de várias pessoas que passaram por um Instituto de Comunicação Social e hoje estão em outros pontos, em outros órgãos. Fala-nos um pouco de quem passou na altura que esteve também a aprender. Quem esteve consigo e onde é que estão? Não sei se reconhece. Algumas pessoas reconheço. Exato. Estou aqui eu. Ok. Eu passei por aqui como estagiário, tive a oportunidade de aprender. Ok. E depois de aprender, entrei na TV Sucesso, trabalhei por um ano como operador de câmera. Dali, entrei na TV Miramar, onde estou até agora, como operador de câmera, ao nível da província de Manica. E também trabalhei na agência Lusa, Agência Portuguesa de Informação, como operador de câmera, durante 3 anos. Entre vários trabalhos. E também tenho o meu amigo e concunhado, o Jorge Joanqui. Casamos na mesma casa. Exato. Então, ele também passou do meu tempo. Agora ele é operador de câmera na STV. Na STV. Exato. É uma das pessoas que passou por aqui. Entre outras pessoas, outros nomes já não estão a aparecer, mas estamos a falar de Herculano? Sim. Temos Herculano, sim, que está em Aniás, é jornalista da TV Sucesso. Ok. Então, são muitas pessoas que passaram. Nós consideramos ICS como se fosse uma biblioteca. É biblioteca da comunicação. Muitos, porque mesmo alguns colegas que estão agora a trabalhar, que estão na TVM, eu me recordo do Algi passou por aqui a ser dado aulas, dicas de operar câmera. Okay. E o instrutor foi mesmo o senhor Tomás Dimo, que chamamos de Cota. Ok. Sim. Então, dá-se a entender que a bagagem é enorme que está no... Chamamos de Cota Dimo, não é? Sim. Não, Cota Dimo tem uma bagagem. Não estou aqui a... como se diz na gíria, né? Escovar. Não há necessidade. Exato. Ele foi uma pessoa muito paciente e que nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou muitas coisas mesmo. Muitas coisas. Poderia descrever um pouco daquilo que ele é? Na hora, você pode não perceber. Ok. Porque ele é sério naquilo que ele faz. Não sei se agora ainda é assim, né? Mas na altura, em algum momento você percebia que esta pessoa, será que está para me ensinar? Ok. Mas era a característica dele, uma pessoa que é duro naquilo que ele faz, duro no sentido positivo, não é? Exato. Quer que você saiba, tenha paciência de corrigir. Cometeu o erro? Vamos desgravar. Não se para assim, não se posiciona assim, não se lê assim. Então, ele tem paciência de repetir. Então, uma pessoa amável, uma pessoa de bom senso, é uma pessoa que não mistura as coisas. Sair nervoso na sua casa e trazer até o serviço e misturar. Ele é uma pessoa que não tem este tipo de característica. É uma pessoa que está pronto para ensinar, para aprender. E muitos, digo, eu sou um deles, somos fruto dele. Porque se ele não introduzisse o curso de jornalismo, o curso básico de jornalismo, não teria noção do que é uma operação de câmera. Quem introduziu a operação de câmera foi ele.
iluminação, sonorização, jornalismo básico, tudo foi ele. Então, é uma pessoa excepcional. Eu recordo na altura, quando dei os primeiros passos na TVC, na verdade eu escrevia, dava ele para dar alguma redação, ele dizia que ouve lá, você não escreveu nada, rasgava até os meus textos. Yeah. Mas agora é um diz que ok, tá bom. E aquilo, em algum momento, nos primeiros dias, eu ficava muito nervoso. Será que eu não escrevi nada? Mas já fui perceber o que ele queria, qual é o tipo de texto que ele queria. Até hoje já nos entendemos bem, porque afinal de contas já sei fazer aquilo que ele quer. Muito bem. Dima, ainda continuando, falou de estar agora como operador de câmera na Miramar. Como é que Dima sai da TVC para Miramar? Sim, primeiramente, quando eu estava aqui na TVC como colaborador, era voluntário. Então, eu tinha uma atividade extra que eu conseguia ter o quê? Ter finanças, não é? Então, eu era relações públicas. Eu trabalhava no Hotel Interchimoio, passa a publicidade, no Hotel Interchimoio era como recepcionista. Então, eu era recepcionista e trabalhava em turno, e porque eu amava da comunicação, então, o outro tempo que não estou lá, eu fazia questão de o horário não coincidir. Eu estar aqui na TVC e estar lá no serviço, porque hoje na altura já era casado. Então, fui pesquisando, fui fazendo contactos. Então, dos contactos que eu fiz, consegui ter contato de alguém da Miramar. Então, eu estando lá a trabalhar como recepcionista, consegui ter um contrato na Miramar. E o engraçado, só recebi 3 meses. Recebi 3 meses que nunca trabalhei. Porque eles mandaram um contrato e diziam que iam mandar equipamento para fazer os seus trabalhos e depois não chegaram de mandar, porque na altura era para a cobertura das eleições. Já não me recordo quais são as eleições. Então, eu recebi aquele dinheiro e ainda continuaram a trabalhar onde? Miramar, no Interchimoio. Exato. Então, depois me mandam um contrato de cessação, porque já não vai precisar, não sei o quê. E eu acabei continuando lá. Tá vendo? Só que depois é quando aparece a oportunidade de entrar na TV Sucesso, quando estava a abrir. Então, entro na TV Sucesso, trabalho durante 1 ano, largo lá, no coisa, porque já não havia a possibilidade de estar dos 2 lados. Entro na TV Sucesso com o Nelson Benjamin, que é atual jornalista, né? E eu era como cameraman. Trabalhamos durante um ano. Então, depois de 1 ano, é quando o colega meu agora, o Cresce, da TV Miramar, ele vai à TVM a procurar alguém que pudesse trabalhar com ele. Então, o colega Ercílio, que é cameraman da TVM, é quando indica dizer que aqui no Chimoio, a pessoa que pode estar a te ajudar só pode ser Dima. Levou meu contato, me contactou, daí começamos a conversar. Ele disse, eu estou a fazer contactos no Maputo para trabalharmos, não sei o quê. Eu disse, tá bom, quando eles disserem qualquer coisa, é só me dar sinal. Eu ainda estou aqui, estou aqui estou na TV Sucesso. Yeah. Então, quando eles deram aval no Maputo, ele liga-me, vamos começar, e daí comecei a trabalhar. Não fui procurar assim tal coisa, foi o colega que veio, me aproximou, daí começamos e já estamos juntos quase há 5 anos. 5 anos. Sim, e 5 anos. Como é que é essa relação durante 5 anos a trabalhar na Miramar, depois de colher essa experiência na TV Sucesso, depois de colher a experiência no ICS, como é que está a ser agora essa experiência na TV Miramar? A experiência na TV Miramar está a ser muito boa, uma TV com profissionais qualificados, com uma linhagem que... E perceba só que entro na Miramar e encontro uma linhagem que muitos órgãos de comunicação não prestavam atenção, que é a área social. Confusão entre casais, no bairro está com problemas, então Miramar entra com aquela força. Então eu fui entrando nisso e fui aprendendo mais, que afinal de contas
isto que os outros diziam que não é notícia, é notícia. Ok. Então fui entrando nos bairros, fomos entrando eu e meu colega, e por acaso temos uma relação muito boa. As pessoas até confundem que somos irmãos, mas somos irmãos não de sangue, mas irmãos porque nós nos entendemos naquilo que nós fazemos. E também os colegas da Central sempre têm apoiado. Eles apoiam com pautas, apoiam com ideias. Que tal uma reportagem desta maneira? Que tal uma reportagem deste nível? Então eles têm apoiado e aquilo faz com que nós possamos crescer. Temos os responsáveis, chefes da redação lá, que são de fácil comunicação e facilita o crescimento dos colaboradores. E foi fácil entrar nessa linha editorial, tendo em conta que cada órgão de comunicação tem a sua linha editorial. Saiu da TV Sucesso, saiu do ICS, depois para o Miramar, que a linha editorial são, na verdade, diferentes. Foi fácil se enquadrar na TV Miramar? Foi fácil por uma simples razão. No ICS, Televisão Comunitária de Chimoio, aqui a linhagem é mais... fez uma matéria, tinhas que sempre procurar alguém, ou do Estado, ou alguém ligado, uma estrutura máxima, né? Por exemplo, reclama-se acerca de estrada, tens que depois procurar o presidente do Conselho Municipal. Então, quando eu entro na Miramar, não é porque não é importante o contraditório, é importante, mas tem uma abertura em que você pode fazer simplesmente com a população, depois podes fazer uma peça, outra como segmento, como follow-up, a responder àquela matéria que já passou. Okay. Porque aprendi que você não pode guardar uma matéria, por exemplo, aconteceu um assassinato num bairro, e você não publicar aquela matéria, porque está à espera de pronunciamentos da polícia que diz que vai pronunciar daqui a 2 dias. Okay. Não, pode-se publicar a matéria e depois você vai atrás das fontes oficiais para dar o quê? Estás a dar o segmento. Isso também estuda-se na escola de jornalismo. Follow-up. Follow-up é segmento das matérias. Então, e mesmo aquela matéria, depois de você fazer esse follow-up, pode ainda voltar de novo a fazer outro segmento e voltar naquela comunidade onde aconteceu, onde o incidente teve lugar, e você ouvir de novo que a polícia já se pronunciou desta maneira. Qual a posição? E de novo voltar a falar, dando seguimento, até o encerramento, até o dia de julgamento, condenação. Ok. Sim. Muito bem, caro telespectador, estamos aqui a falar sobre finanças pessoais para o desenvolvimento econômico, mas antes estamos aqui a ter uma pequena conversa ainda com o Saul Dima para percebermos como é que é a sua infância, como é que entrou na área profissional e como é que está a ser a sua vida profissionalmente. Por isso, é desta forma que vamos levando o caro telespectador até entrarmos no nosso tema de fundo, que é finanças pessoais para o desenvolvimento econômico. Dima, falando um pouco mais sobre o jornalismo, como é que tem sido, como é que o Dima leva relações públicas, ou melhor, como é que o Dimas pega a área financeira para o jornalismo? Como é que tem sido a reconciliação dessas duas coisas? Eu fiz sim relações públicas, depois tive essa formação aqui no ICS de jornalismo básico e depois, por paixão, eu fui entrar no nível superior na área de gestão e administração de empresas. Okay. E é o que está a fazer atualmente? É o que estou a fazer, estou agora no 3º ano. Okay. Então, é um curso que para mim acho que veio mesmo a completar aquilo que eu sempre sonhei. Porque eu sempre tive a oportunidade de querer ser um empreendedor. Mas você não vai ser empreendedor sem conhecer finanças, sem conhecer gestão. Então, fui fazer o curso na inocência e fui perceber que, afinal de contas, era o curso que faltava na minha vida. Como gerir um negócio, como gerir finanças. Então, atualmente o que eu faço? Faço sim a comunicação e acabo me focando um pouco mais na área de aprofundar mais o conhecimento na área de gestão, porque também tenho o sonho de ser um jornalista
ligado à área econômica. Então, não tinha como não estudar a área de finanças para perceber como que a economia movimenta num país, no mundo. Então, foi basicamente isso. E acha que há essa, como pode dizer, há este imperativo de cada jornalista formar-se em uma área para poder fazer o seu trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não se justifica, por exemplo, um jornalista que é desportivo, um jornalista desportivo, e que não entende nada de desporto. Não é possível você descrever desporto e não sabe quando que é fora de jogo, quando que alguém é atribuído cartão vermelho, cartão amarelo. Você não tem noção dessas coisas. O que vai escrever? Por exemplo, agora está a decorrer o Mundial de Clubes nos Estados Unidos da América e alguém, jornalista desportivo, não sabe dizer o que está a acontecer a nível de desporto no mundo. Não sabe o que é UEFA, o que é CAF, o que é FIFA. Então, precisa especializar-se numa área. Senão corremos o risco de, num jogo de basquete, haver um cesto e dizer golo. Ah, exato, sim. Golo num jogo de basquete. Então, precisa se especializar. Então, precisa ser um jornalista ligado à área econômica. Tens que conhecer a área econômica. Não é só fazendo o curso do nível superior, mas sim podes fazer cursos de curta duração e agora a internet vem para facilitar. Há muitas formações online que você pode ter conhecimento. Essas tecnologias atuais, né? Inteligências artificiais, não estão a aparecer simplesmente por aparecer. É para simplificar algumas coisas. Então, precisamos usar essas plataformas para aprofundar mais um conhecimento. Exato. Nisso também é muito mais para podermos levar o jornalismo, como posso dizer, numa área ou numa fase de um compromisso muito forte com os ouvintes, os telespectadores, tendo em conta que, por exemplo, temos casos que têm a ver com justiça, tem casos que têm a ver com a lei ou ordem. Se alguém não conseguir ter esses conhecimentos, pode vir a tropeçar em algum momento. Sim, vai tropeçar. Você pode ir fazer uma reportagem numa esquadra e você chegar lá como operador de câmera e dizer que eu quero filmar cara. Quero a sua cara. Mas a lei não permite isso. Então, se você não tem noção da lei, você vai tirar a cara da pessoa, a pessoa depois vai ao tribunal e você já manchou aqui. Tá percebendo? Então, precisa ter conhecimento da área em que você está, ok? Em que você está a trabalhar nela. Então, precisa ter esse conhecimento, precisa aprofundar mais. Muito obrigado, Dima. Caro telespectador, a dizer que é desta forma que vamos fazendo essa nossa edição do Saiba Mais. Estamos aqui a falar sobre finanças pessoais para o desenvolvimento econômico, mas antes acompanhamos aqui um pouco de historial de quem é Dima, o Saúl Dima, ele que é o nosso convidado hoje. E só apenas para fazer referência que Saúl Dima é gestor de negócios e também de comunicação. Ele que é operador de câmera atualmente na TV Miramar. Por isso, é com ele que vamos falar sobre isso. Eu peço para que não saia daí, porque há muita coisa ainda por aprender. Apenas estávamos aqui a saber um pouco mais daquilo que ele a sua área profissional, a sua vida social. E agora vamos observar um breve intervalo e voltamos para podermos então saber como é que deve ser feita a gestão financeira pessoal para o desenvolvimento econômico, porque é uma situação que hoje em dia muitos vivem a reclamar, dizer que, olha, estou com problemas financeiros, estou com problema de dinheiro. Estamos aqui para podermos ensinar como é que nós podemos viver fazendo uma gestão financeira pessoal, garantindo com que a sua vida seja mais saudável. Não saia daí e até já. Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é o uso de práticas que melhoram a saúde do solo, regenerando e revitalizando a vida microbiana, a estrutura e a matéria orgânica no solo.
Fazendo com que o solo tenha mais fertilidade e capacidade de reter água, uma coisa importante face às secas que cada vez são mais frequentes. Tal como a agricultura de conservação, a agricultura regenerativa defende a lavoura mínima, a cobertura do solo e a consorciação ou rotação de culturas e incorpora conceitos novos como produção orgânica e baixo uso de insumos externos, integração de animais, currais móveis, entre outros. Integração de animais na regeneração do solo. Nesta nova abordagem, o controlo do movimento dos animais é essencial. Estes são movidos todos os dias, por isso todos os dias têm pasto novo e nunca estão em contacto com as suas fezes ou sua urina, tornando assim muito difícil o aparecimento de doenças e também a hipótese de transmissão das mesmas. O aproveitamento do pasto existente é total. Depois do aproveitamento intenso da pastagem, um largo período de recuperação da pastagem é uma parte importante da gestão, fazendo com que a pastagem ou cultura a seguir volte a crescer com mais força por causa do aumento da fertilidade e saúde do solo e retenção acrescida de umidade. Primeiro devemos escolher espécies de animais que não transmitam doenças entre elas. Nós usaremos gado bovino, gado suíno e galinhas. Neste caso, a primeira espécie de animais a ir para o pasto deve ser o gado bovino, a seguir o gado suíno e depois as galinhas. Por que o gado bovino é o primeiro a ir para o pasto, a seguir o gado suíno e só depois as galinhas? Em primeiro, pomos no pasto o gado bovino, porque este vai se alimentar da parte de cima das plantas, deixando uma camada de mais de 50 centímetros de pasto, sobrando assim muito pasto para o gado suíno e também deixando uma boa quantidade de fezes. No dia seguinte, pusemos o gado suíno no mesmo local onde o gado bovino estava. Estes, por sua vez, vão se alimentar do pasto que resta e das fezes do gado bovino e irão deitar todo o pasto por terra, deixando assim uma boa cobertura no solo. No terceiro dia iremos pôr as galinhas no mesmo sítio onde esteve primeiro o gado bovino e o gado suíno. As galinhas irão se alimentar das sementes de pasto que o gado suíno deitou abaixo e das larvas de insetos nas fezes do gado bovino e suíno. Estas também irão espalhar o estrume tanto do gado bovino e do gado suíno e também deixarão o seu próprio estrume no pasto, fertilizando assim o solo. No dia seguinte, o gado bovino vai para um novo pasto, o gado suíno ocupa o lugar deixado pelo gado bovino e as galinhas ocupam o lugar deixado pelo gado suíno e assim sucessivamente. Agora que os animais lavraram e cobriram a terra, é a vez de plantarmos ou deixarmos por um período largo para a recuperação total do pasto, que servirá à próxima ronda de pastagem dos animais. Se optarmos em semear uma cultura, devemos plantar a cultura desejada sem nunca esquecer de cuidar do solo, por isso devemos usar técnicas como consorciação ou rotação de culturas e também podemos fazer a cobertura viva com culturas como canavália e lab-lab para enriquecer ainda mais o solo. Este filme foi financiado pela USAID. A vitória é de todos nós. Celebramos estes 50 anos da nossa independência, evocando com emoção a memória inesquecível do presidente Eduardo Chivambo Mondlane, o visionário arquiteto da unidade nacional, que uniu os nossos moçambicanos em torno da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o movimento que liderou a epopeia libertária do povo moçambicano. Os avanços que Moçambique vem alcançando são resultado do trabalho dos próprios moçambicanos, sem descurar o apoio prestado pelos parceiros e países irmãos. Neste momento histórico, reafirmamos o nosso compromisso com ideais da liberdade, da paz e do progresso. E apelamos a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e na diáspora, para que continuem a construir juntos o país que sonhamos. Vamos continuar a construir um Moçambique unido, pacífico
e democrático. E a última parte da nossa edição desta semana do programa Saiba Mais. Hoje estamos a falar sobre gestão de finanças para o desenvolvimento, ou melhor, gestão de finanças pessoais para o desenvolvimento econômico. E temos como convidado Saúl Dima, ele que é gestor de negócios e comunicação. É com ele com quem estamos aqui a conversar e já percebemos muito dele. Para já, Dima, vamos mesmo para a área financeira. Estamos a falar de gestão financeira pessoal para o desenvolvimento econômico. Primeiro, fala-nos um pouco do que é isso de finanças. Finanças é a área que gera dinheiro e outros ativos. O que quero dizer gerir dinheiro e outros ativos? Quando falamos de ativos, estamos a falar de casas, estamos a falar de dinheiro no banco, estamos a falar de ideia, onde se fala de ativos que você pode tocar, que são ativos tangíveis, uma casa, você consegue pegar. E temos os ativos intangíveis que você não pega. É o know-how, conhecimento. Conhecimento vende-se. Então, é um ativo. E temos ativos financeiros. Ativos financeiros que são títulos. Aquilo que se fala de comprar ações. Tenho 2% de ações na empresa X. Então, é um ativo. Então, as finanças aparecem mesmo para a gestão disto, fazer uma análise de riscos, análise de retorno e, basicamente, é isso que nós podemos definir de finanças. Pegando um pouco a expressão do músico angolano Yanika Formen, ele que diz que ter dinheiro não é tudo na vida, mas também sem dinheiro não há vida. Como é que olha para essa expressão? Pode ter muito dinheiro, mas se não direcionar o dinheiro, é problema. E pode ter pouco dinheiro e saber direcionar, até as pessoas ficarem confusas. Dizer, e ver a vida da pessoa num outro patamar, e alguém que tem muito dinheiro, até que ostenta, e não tendo coisas palpáveis. Então, é ali onde entra a gestão, onde entra a gestão financeira. O que você faz com aquele dinheiro que você tem e como você faz para ter o tal dinheiro. Então, é onde entra gestão. Divisão daquilo que você tem, daquilo que você consegue ter. Como você consegue ter e como é que você faz a divisão para suportar as suas despesas. E conte-nos um pouco da experiência que teve, tendo em conta que foi a Maputo, estudou numa fase em que também tinha famílias. Como é que isso funcionou? Quando eu fiz teste a Maputo estudar, meu pai disse que eu não poderia ir a Maputo porque não tinha condições de sustentar a minha escola. E eu disse que não. Eu vou me virar lá. Chegado a Maputo, eu fazia trabalhos de outros colegas e que se consideravam muito ocupados. Eu fazia os trabalhos e eles pagavam um certo valor e eu conseguia suportar algumas despesas. E quando saíssemos férias, nas férias eu tinha um trabalho que eu fazia ao nível da cidade de Chimoio. Saía de Maputo, vinha fazer o trabalho na cidade de Chimoio, que era um trabalho numa loja de venda de material de construção, em que eu conseguia juntar um certo valor que voltava a Maputo e conseguia suportar despesas de 3 meses. Porque meu pai mandava-me 3.000 meticais, 1.500 para pagar renda e 1.500 para comida. Então faltava-me dinheiro de chapa diariamente, porque vivia fora da cidade, estava um bocado fora. E foi assim. Então conseguia fazer trabalhos lá, a pagar um pouco a despesa. E quando saísse de férias para cá, eu trabalhava numa loja. Conseguia acumular aquele dinheiro que eu recebia, mas outros dinheiros que eu conseguia fazer, e ali e conseguia suportar as despesas.
Então, quer dizer que é possível ter pouco dinheiro e fazer muita coisa. É possível, sim, basta ter foco. Muitas vezes o que estraga é a pessoa ter dinheiro e pensar que aquela pessoa conseguiu fazer a coisa X, eu também quero fazer a coisa X. Então, basicamente, o que acontece é você se comparar com uma vida de uma outra pessoa. Você não sabe como a pessoa está a conseguir ter dinheiro, onde está a ter e quais são as despesas, se tem outra fonte de renda, se tem 2, 3, 4 fontes, e você comparar-se àquela pessoa. Então, em muitos casos, você pode até ter 20 mil meticais e querer ter a vida de alguém que tem 50 mil. Não vais conseguir, vais entrar em dívidas, e você acaba não conseguindo suportar aquilo que são suas despesas, porque você está a comparar com uma outra pessoa. Muito bem. Estamos aqui a falar sobre gestão financeira. Como é que olhas para a criação de, como é que olha para a criação de dívidas, sobretudo para funcionários que ficam em algum momento superlotados com dívidas no banco? Eu digo que as dívidas, existe dívida boa, existe dívida má. Dívida boa é aquela em que você vai fazer para criar ativo. Ativo o que é? Ativo é depois fazer o dinheiro trabalhar para si. Não você trabalhar para dinheiro, não. O dinheiro trabalhar para si. Então, o que acontece para os funcionários públicos? Muitos funcionários públicos cometem dívidas para criar passivo. Passivo é tudo aquilo que retira o dinheiro. Por exemplo, você ir emprestar um dinheiro, 200 mil, 300 mil no banco, para comprar uma viatura. E que tipo de viatura? Turismo, que só entra 4 pessoas. 6 cilindros, que para a circulação este carro precisa de combustível. E combustível, você não tem outra fonte de renda, só está a confiar naquele salário que já vai ser descontado uma parte para pagar este dinheiro. Então, muitos professores acabam entrando de dívida em dívida. Não falo de professor, falo de funcionários Exatamente, públicos. eu queria né? chegar por aí, né? Senão, professor, você Se falei de será que professores, é mesmo porque os professores são a maioria, né? São a maioria. são os que mais devem. Não tenho estatísticas para definir, mas os próximos que eu conheço que estão a reclamar são professores. Por isso acabei entrando na área de professores. Mas temos lá profissionais de saúde e outros. Não pode cometer uma dívida. A dívida torna-se boa quando você vai para criar ativo. Você pode ir fazer um empréstimo bancário para, por exemplo, construir uma casa que você quer arrendar, construir uma loja, um armazém que você quer arrendar, porque você sabe que depois de investir uns 150 mil, alguém entra lá no negócio para arrendar, por exemplo, é um armazém, alguém vai arrendar e final do mês está a dar um certo valor. Então você faz os cálculos aí de retorno do investimento, pode você estimar em 2 anos, você tem retorno daquele dinheiro que você investiu. Ao passo que você se investir em passivo, por exemplo, comprar uma viatura, um turismo, você automaticamente, primeiro, este bem, este turismo que você comprou, com o tempo vai se desgastar. Os patrimônios desgastam-se com o tempo. Então, o desgaste de uma casa e desgaste de um carro são totalmente diferentes. Cálculo de desgaste aqui, quer dizer, alguém que comprou uma casa, ou que construiu uma casa, e alguém que comprou um carro, o nível de desgaste com o tempo são diferentes. Do carro é maior. Carros são ferros que estão sempre em movimento. Então a casa sofre de temperatura, mudanças climáticas. O que pode sofrer ali são sair teto, ir embora por causa de ventos, modelar a tinta. Ao passo que carro não. Carro, diariamente você precisa de combustível para o carro andar. Você precisa de pneus, precisa trocar óleo, precisa de substituir algumas peças. E aquele dinheiro que os funcionários públicos levam não é suficiente para comprar um carro novo, que tem uma garantia de 5 anos. São carros, alguns vão emprestar 300 mil para comprar um carro de 200 mil, 250 mil, okay, que está já com alguém há 10 anos. Só porque pintou ali, enganou um pouco e deu, e é uma dor de cabeça. E só para ver, muitos deles compram aqueles carros, só andam
na primeira semana, quando sai o salário, depois não anda mais. Por causa de combustível. Por causa de combustível. Você não vai comprar um carro sem uma outra fonte de renda, só a confiar no salário. E você sabe de antemão que aquele salário já está sendo descontado. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que agregar valor. Hein? Ao invés de eu comprar algo que vai tirar dinheiro em mim, tenho que investir em algo que vai meter dinheiro. Nem todos têm habilidades para a gestão de negócios. Porque alguns podem dizer que epa, não tenho habilidades para fazer negócio. Não estou a dizer fazer negócio. Mas saber dizer que no sítio X tem uma oportunidade de negócio, por exemplo, de construir. Estamos aqui com os bengalis. Os bengalis estão espalhados em todos os cantos. Aquelas casas, eles já arrendam. Estão a arrendar aquelas casas. Se estão a arrendar, pagam um certo valor. Então, investimento daquele nível é satisfatório para um funcionário público, porque ele não tem tempo suficiente para controlar. Porque tem negócios que você tem que estar presente todos os dias. Okay. Estamos a falar de criações, estamos a falar mesmo de abrir um pequeno uma lanchonete. Você tem que estar presente, mas um funcionário público que não tem tempo, tá, das 7 às 15h30 no local de trabalho, então o que ele deve investir em quê? Esse deve investir em ativos que não vão levar o tempo dele, ele não precisa da presença, na presença dele todos os dias. Okay. Falo, por exemplo, de casas. Okay. Sim, casas. Está-se a construir muitos institutos que estão por aqui. O que acontece? Muita gente vem de fora e não tem sítio onde viver. Então, encontrar um espaço próximo do instituto, por exemplo, você faz como chamam de comboio, você faz um comboio, dali põe uma loja com um armazém e fala com um bengala, põe ali um produto de primeira necessidade. Você praticamente só vai estar a receber o dinheiro e não precisa estar lá todos os dias. Okay. Pode pagar, então vão descontar o banco vai descontar a parte dele e você não vai sentir. Por quê? Porque você já tem um dinheiro que está a superar aquele desconto que o banco está a fazer. Muito bem. Fala-nos então daquela gestão boa que deve ser feita. Estamos a falar de gestão financeira pessoal, para além de criação de dívidas, que, como está a explicar aqui, que devem ser feitas de melhor forma. Como é que um cidadão pode fazer para ter uma gestão pessoal saudável e viver assim com a família tão boa? Uma gestão boa, primeiro é definir as metas. Você define as suas metas. Você deve saber que o dinheiro que eu recebo, gasto desta maneira. Muita gente tem problema de fazer compras por impulso. Só viu uma camisa, gostou da camisa, não estava no plano que ele comprar a camisa, compra. Está a andar, viu banana, nem está no plano que quer comprar banana, está a comprar banana. Não. Fazer os planos, saber onde o seu dinheiro está a ir e ter reservas. Muita gente pode dizer, o salário é pouco, recebe-se pouco, mas você guardar 100, 200 meticais, no seu salário, pelo menos guardar 200, 500 meticais, não está já a perder. Este dinheiro vai funcionar para qualquer coisa. Então, muita gente, o que fazem? Tudo que consegue ter como dinheiro, usa tudo. Pode-me dizer que este jovem está a falar porque não sabe a minha situação, minhas despesas, eu estou muito sobrecarregado. Não. Em algum momento nos sobrecarregamos. Por quê? Porque nós não definimos anteriormente o que nós precisamos. Há dias estávamos a debater um certo assunto ligado a finanças, onde um certo pastor, o Honório neste caso, ele tem um vídeo que está a circular a dizer que vocês, irmãos, vizinhos, se verem alguém da família a sobressair, deixem ele que se torne estável para depois começar a lhe sobrecarregar. E ele falou verdade. Nota-se, numa família, por exemplo, africana, se uma pessoa começa a sobressair, começa a crescer um pouco financeiramente, praticamente todos os membros da família já estão grudados a ele. Grudado no sentido de sugar, de fazer acompanhamento daquilo para crescer. Eu me recordo de pessoas, posso não falar nomes, pessoas muito próximas, em que foram confiadas certas posições por alguém que já estava a sobressair na vida.
Mas ao invés de fazer acompanhamento do crescimento, o que fizeram as pessoas? Começaram a roubar até a pessoa e eles todos foram à falência. Foram abaixo. Então, nós temos que ter a cultura de planificar. Eu não posso planificar a contar com Colasso. Colasso é meu irmão. Okay. Eu tenho minha família, Colasso tem a família dele. E eu, como irmão de Colasso, porque Colasso recebe 50 mil, eu fazer planos, até escrever que Colasso tem que me dar 15 mil. não é assim. Okay. Para esse 15 mil para ajudar nas despesas da minha casa. Não. O Colasso tem família, Colasso tem despesas. Então temos que começar a ser donos de nós. Cada pessoa ser dono dele. Então, se você quer ser seu dono, então vês qual é a sua fonte de renda, faz cálculo com aquela sua fonte de renda e faz plano a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque eu posso agora ser funcionário público. Sou funcionário público. Eu não posso permanecer a viver como funcionário público somente. Tenho que criar uma outra fonte de renda para auxiliar essa fonte de o quê? Da função pública. O salário que eu recebo lá, eu vou criando um pequeno negócio. Aquilo que eu estava a falar anteriormente, sim, nem todo tem habilidades para vender algo. Mas não se preocupe. Você pode procurar construir armazéns, pode procurar construir casas de renda, em bairros, terrenos nos bairros de expansão, você encontra terrenos a 1.000, 2.000, 3.000 meticais. Está a perceber? Então, o que falhou na parte dos funcionários públicos, neste caso, é ter oportunidades, acesso a estas dívidas, acesso a fazer empréstimos, e não ser antecedido por uma educação financeira. Muitos foram fazer empréstimo para compra de carro. Muitos correram fazer empréstimo para construir casa do zero. Você não vai construir uma casa com 500 mil meticais, não vai construir uma casa tipo 3 e acabar. Então, esta educação é que faltou. Exatamente. Muito bem, estamos aqui a falar com Saul Dimas, ele que é consultor de negócios e comunicação. Estamos a falar sobre finanças pessoais para o desenvolvimento econômico, uma situação que cada um de nós vivemos a cada dia que passa, e estamos aqui a ter alguma dica de como é que nós podemos ser financeiramente saudáveis. Dimas, como é que olha para a forma em que os moçambicanos, sobretudo da província de Manica, em destaque para a cidade de Chimoio, onde que tem maior experiência, como é que olha para a gestão financeira das pessoas? Vou ficar dividido. Tem pessoas que gerem finanças e estão a prosperar. Pessoas que começaram de pequeno, mas agora já prosperaram. Temos muitos exemplos aqui. Posso não citar nomes, porque empresários não gostam de que sejam citados nomes. Os próprios empresários é que não gostam. Com essas situações, de perseguições, não sei o quê, alguns têm uma gestão financeira boa e cresceram de pequeno para grande. Mas tem exemplos péssimos de gestão financeira. E para você, vamos dizer, na gestão financeira tem uma coisa que se diz assim: tens que fazer com que o dinheiro trabalhe para si. Você não ser escravo do dinheiro. Como diz o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? O Kiyosaki. Ele diz assim, tem uma metáfora que ele dá aí, que é a corrida dos ratos. A corrida dos ratos é você estar a correr num ciclo. Saiu de casa, foi trabalhar, conseguiu salário, comprou comida, pagou dívida, acabou, salário, entrou, pagou dívida, acabou, não resta nada para fazer mais nada. Não resta nada para fazer nada, não sei o quê. Então eu vejo que na cidade de Chimoio, a cidade de Chimoio é barata em termos de custo de vida. Você, com 100 meticais, consegue ter refeição na cidade de Chimoio. Consegue ter refeição. Mas noutras cidades não. Mas há outro porém. Também é difícil, não há oportunidades
de emprego, de negócios que metem dinheiro com facilidade. O dinheiro não entra com facilidade, mas o custo de vida aqui é barato. Então, o que eu tenho visto, pessoas têm descoberto, já descobriram oportunidade de negócio aqui. Por exemplo, essa área de produtos de primeira necessidade. Produtos de primeira necessidade. No sítio onde não havia nenhuma mercearia, agora já tem lá mercearia. Mas o que está acontecendo? Essas mercearias são de moçambicanos? Não, são de estrangeiros. Primeiro ponto. Agora é possível você encontrar um jovem. Eu conheço um jovem que faz chapa. Cidade Chisui. É um jovem. Terminou a 12ª classe. Eu conversei com ele, terminou a 2ª e não conseguiu uma oportunidade. E juntou. E chapa que ele começou com ele, era carcaça mesmo. Mas conseguiu juntar e agora tem o quê? Já tem um carro em condições mínimas que dá para circular. Por que eu estou a falar isto aqui para ligar com a sua questão? É que nós, em Manica, temos uma cultura que está sendo enraizada de dependência. Dependência no sentido de depender de alguém. Para sobreviver. Exatamente. Muita gente tem essa cultura de depender de alguém. Estou a falar de... Não estou a generalizar. Alguns podem perceber de uma forma errada. Mas a maior parte, principalmente de jovens. Jovens que têm ar, jovens que têm energia. Não estão preocupados em gerar algo de rendimento para elas próprias. Dizem assim, não tenho como começar. Sim, não tens como começar. Mas o não ter como começar não te oprime você de não ter ideias. E o mais engraçado que parece, esses que dizem que não têm como começar algo, são as pessoas que têm como começar algo, mas só que elas não sabem. Isso podemos chamar de preguiça mental. Exato, preguiça mental, sim. Tem muitos jovens, desculpa a expressão, entre aspas, né? Matrecos. Matrecos no sentido de não descobrir as oportunidades de negócio que existem. Ok. E os poucos que já estão no mundo do negócio, que estão a fazer, não têm gestão eficaz. Falo, por exemplo, dos taximotas. É normal alguém ter um taximota e não saber que esse táxi, para andar, precisa de combustível. Não sei se já viu várias vezes você subir taximota e combustível acabar no meio da rua. Já aconteceu comigo. E depois ver o taximota, a própria moto não ter pisca. A própria moto não trava. E você pergunta, o que você faz? Outra coisa que você faz? Diz que não, meu serviço é de taximota. Então, seu serviço é de taximota, está há quanto tempo? Estou há 6 meses. O que você já fez? Nada de valor. Por quê? Esses dias não há dinheiro. Mas normalmente você faz quanto por dia? Costuma fazer 500, 600. Eu disse, então, o que custa você, nesse dinheiro que você faz, guardar um pouco para fazer manutenção da sua motorizada? Só a sua moto, fazer manutenção da sua motorizada, que garante você ter dinheiro. Não faz. Agora, comprar combustível para essa moto funcionar. Não compra. Compra de 100, às vezes 50, aquelas botijinhas aí no mercado negro. Está vendo? Então, isto é um problema de gestão. Você sabe que esta é a minha fonte de renda e você não consegue guardar um certo valor para suportar aquela sua fonte de renda. E muitas motorizadas acabam apodrecendo. Ficam danificadas. Por quê? Porque não são feitas manutenção. Ele só mete dinheiro, come tudo. Fez 600 meticais, tirou 100 meticais para combustível para conseguir chegar em casa e amanhã entrar. Os 500 meticais, todos está para comer. É aquilo, viver para comer. Não comer para viver. Muito bem. Caro telespectador, dizer que a conversa está muito boa, mas também já estamos a chegar, estamos a caminhar para o fim da nossa edição desta semana do programa Saiba Mais. Estamos aqui a falar sobre gestão de finanças pessoais para o desenvolvimento econômico. Estamos com Saúl Dimas, ele que é consultor de negócios e comunicação.
Muito bem, Dimas, estamos mesmo a caminhar para o fim da nossa entrevista. Tem mais alguma coisa que gostaria de deixar em torno de gestão financeira? Um aconselhamento, né? Gestão financeira é algo que precisa de seriedade. As pessoas devem saber dizer não, devem saber dizer sim. Não adianta você, como alguém que sobressaiu na família, dizer tudo sim. Por exemplo, digo isso por causa do quê? Digo isso porque ajudas existem e são bem-vindas. Nós somos produtos de ajuda. Algumas pessoas nos ajudaram para chegarmos onde nós estamos, não é? Mas você não pode aceitar algo que financeiramente você não está preparado. Você não pode cometer uma dívida para suportar uma despesa que você depois não vai conseguir o quê? Fechar a dívida. Okay. Então, nestes casos, você tem que dizer não. Tem pessoas que estão endividadas neste momento, não é porque endividaram-se porque queriam comprar alguma coisa para elas próprias. Endividaram-se para poder suportar dívida de uma outra pessoa. Porque uma pessoa da família para não pode sofrer, não sei o que, sim. Vence os contornos de como isto aconteceu. Então, o que aconselho às pessoas, o que aconselho principalmente aos jovens já casados, não vivam de aparências. Não vivam de aparências. Porque Colasso comprou o Mark X, então eu tenho Vitz. É uma sorte que está a me dar para comprar o Mark X. Eu tenho Vitz. Por que eu tenho Vitz, tenho que também comprar Mark X? Não, você não sabe o que Colasso fez para ter aquele Mark X. Então, muitos acabam correndo, esses funcionários públicos jovens particularmente, foram se endividar porque o colega comprou carro e eu também tenho que ter carro. Só que você não sabe, aquele colega, se tem outras fontes de renda ou não. Então, você acaba vivendo de dívida em dívida. Então, deve este banco, depois deve outro, no final das contas, o salário entra 2.500 meticais, tem uma família de 7 pessoas, não consegue suportar, vai na poupança também que às vezes tem sido uma burla, e você fica de dívida em dívida, outros entram nos jogos de azar, nos telefones, de novo dívida, então é complicado. Dimas, diz que poupança, por um lado, é uma burla, até que ponto que isso é? É burla, em algum momento é burla. Quem ganha neste caso são os próprios chefes das poupanças. Por exemplo, tem aquilo que dizem poupança de comida. Que você poupa, por exemplo, você vai depositar 150 por semana. 150 por semana durante um ano. Então, aquele seu dinheiro não vem em dinheiro, vem em produto. Só que veja só onde está. A parte que os próprios que estão participando da poupança não sabem. Aquele dinheiro, quando você vai depositar, onde está o chefe da poupança, esse chefe da poupança, o que ele faz com esse dinheiro? Ele empresta dinheiro com juros altos. Juros, torna-se agiota com dinheiro. São 20 pessoas que vieram deixar 150 cada. Na sua casa, como gestor, como você chefe de poupança, você leva aquele dinheiro, empresta a outras pessoas com juro. Aqueles juros, você leva a metade do juro, adiciona aquele valor que foi o quê? Que a pessoa poupou. Final das contas, ficar feliz que eu poupei, tive juro de tanto, tenho comida. E a própria dona, a chefe de poupança, leva o quê? Leva o tal valor de juros, começa a comprar casas, comprar carro, e você só ganha comida. Então, é nesse sentido. Eu não quero mexer nesse assunto, senão o programa não vai terminar. Mas, Dimas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Considerações finais? Muito obrigado pela oportunidade e dizer às pessoas que para crescer financeiramente precisa ter muitas fontes de renda, e ter muitas fontes de rendas não significa ter muito dinheiro. É possível em um ano você poupar um certo valor, fazer uma coisa pequena, em outro ano poupar e fazer outra coisa, e dizer poupar, fazer algo que faz dinheiro, não é só coisas físicas, é como dizíamos, né? Podes investir em conhecimento, investir em informações, investir em algo, agroprocessamento, essas coisas todas. Você pode investir em uma maquineta pequena para fazer doe,
podes investir numa maquineta pequena para fazer farinha de batata doce. São coisas que você pode ter em casa. Então, vamos aproveitar a oportunidade, aproveitar a energia que nós temos como jovens, começar a pensar alto e para que dentro de 10, 15, 20 anos não estarmos a falar da mesma coisa. Se eu não tenho finanças hoje, não posso permanecer assim daqui a 10, 15, 20 anos. Então tenho que investir nestas coisas, investir em conhecimento e se tiver uma oportunidade, investir, aproveito de falar, não é publicidade, aproveito de falar, o Presidente da República disse claramente que tem um fundo destinado para a juventude. Então este fundo precisa encontrar ideias. Então se o fundo precisa encontrar ideias, então temos que começar já a potencializar, né? Temos que começar a pensar nas ideias, pensar naquilo que é possível fazer dinheiro e começar a trabalhar nisso. Obrigado. Muito obrigado, Saul Dima. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar no nosso programa. Caro telespectador, é desta forma que fizemos mais uma edição do programa Saiba Mais. Recorda-se que é nesse espaço onde levamos até si várias informações, vários assuntos para o seu saber. Dizer que hoje tivemos então como tema a gestão de finanças pessoais para o desenvolvimento econômico e tivemos como convidado o Saul Dima, ele que é gestor de negócios e também de comunicação. Ele que, para além disso, tem várias experiências profissionais, refiro-me de operador de câmera na televisão Miramara, e não só, também ele que já teve experiências na área de comunicação em vários órgãos de comunicação. Obrigado por ter estado conosco e nós voltamos na próxima edição. Até lá, fique bem.